bem simples e claro. Para terminar, torne-se cada vez mais forte, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Achei essa versão interessante, mas de alguma forma também fala sobre ser fortalecido no Senhor. Irmãos, estamos passando dias muito cruéis, difíceis, dia de lutas de todas as maneiras, de todos os tipos, e para quem tem a nossa história, tipo, a nossa idade, deve estar sabendo o que está aqui, pode concordar ou não com aquilo que eu estou falando, quando a gente pensa no nosso tempo, na juventude, o tempo de hoje são diferentes, e as lutas de hoje também são muito diferentes das lutas de hoje. As batalhas de hoje são demais, e a gente estava conversando sobre isso aí na célula, o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E o apóstolo Paulo sabia bem o que significava lutas e guerra espiritual. Ele sabia disso, não lhe ouvi falar, mas ele experimentou as guerras, as lutas humanas e guerra da alma, que ele enfrentou, que ele experimentou, até guerras espirituais. Ele sabia dessas guerras espirituais, guerras que não são visíveis aos nossos olhos, que você não vê, mas existe esse combate, esse enfrentamento espiritual de demônio que se levanta contra a sua vida, contra o seu casamento, contra a sua família, que muitas vezes você fica olhando o estrago que o diabo está causando na sua vida, na sua casa ou na sua família. Você diz, o que está acontecendo? Não estou entendendo nada. Mas o inimigo está roubando, matando e destruindo dentro da sua própria casa, na sua própria vida. E muitos de nós não nos preocupamos muito com o ataque do inimigo na nossa vida, porque a gente não vê ele, a gente não se interessa com ele, a gente não se interessa em se armar e se preparar para, pelo menos para resistir às lutas que ele levanta contra a nossa vida. Não nos interessamos mais, mesmo que você não se interesse pela luta espiritual, pelas batalhas que o inimigo tem levantado contra a sua vida, contra o seu casamento ou a sua família. Ele não perde você de vista. Ele quer combater, ele quer te enfrentar. O propósito é destruir, acabar com a sua vida. Esse é o propósito do inimigo. Em todas as lutas, o dilema é: ou você machuca o seu inimigo, ou você fere o seu inimigo, ou você vai ter que destruir o seu inimigo, até matá-lo se for possível. Ou ele te mata, te destrói, né? Ou ele acaba contigo, te machucando também. Em muitos casos, no momento da guerra, o inimigo muitas vezes ferido, ou quando você é ferido numa guerra, o inimigo normalmente ele prefere a morte do que ferimentos, machucados. Ele prefere que seja morto a tiro do que sangrar, do que ser ferido. Por quê? Supostamente as pessoas entendem, ou o inimigo, ou o ser humano entende por si só, que melhor matar. Quando me mato, então a dor acaba. Quando eu morro, a dor acaba. Essa é a síntese de todo ser humano, mas não é verdade isso. Vou morrer, então a minha dor acabou. Que nem que diz popularmente falando por aí, que quando a gente tem um conhecido que morreu, a gente fala, foi descansar. Descansar, vírgula. Aonde? Onde que vai descansar? Se for para o inferno, se não tiver Jesus no coração, me prova onde que tem descanso no inferno. Se for para o céu, me prova onde que vai descansar no céu. Porque no céu há adoração 24 horas. Tem que estar adorando. Não tem no céu ou no inferno um descanso. A gente usa essas expressões só para a gente consolar a família, os amigos. Ele foi descansar. Não tem base bíblica nisso aí, que a pessoa foi descansar. Se ela escolheu aqui na terra a Jesus, ela foi para o céu, para isso. E lá vai ter que adorar o Senhor todo dia.
Se ela não escolheu, não quis saber de Deus aqui na terra, não é no céu que ela vai querer saber de Deus. E no inferno, o diabo vai bater palma para ela, ou para ele. E vai queimar, vai ficar atormentado 24 horas. Então não há descanso. Pessoas acham que é o seguinte: vou me suicidar, eu vou me matar, então vou descansar. As pessoas preferem morte do que ferimento, do que machucado, perdão. Você se mata, ou pelo menos provoca auto-suicídio para você mesmo. Você acha que vai descansar? Aonde? Não vai descansar nada. Entendeu? Então, mesmo assim, as pessoas preferem o quê? Auto-suicídio. Então, prefiro parar com esse sofrimento do que mais sofrer. Porque o pessoal não aceita conviver com a dor de machucado. Porque as pessoas não suportam viver gemendo toda hora, sangramento toda hora. Demora para se recuperar. As pessoas não têm paciência e suportar ou esperando a demora da recuperação. Então, muitas vezes, elas querem o quê? Matar. Supostamente vai acabar com o sofrimento, nada. Além do que? Além da própria luta, guerra, ela provoca traumas, provoca feridas e fica na alma causando medo. Feridas que ficam na alma causando o quê? Vergonha. Feridas que ficam na alma causando tristeza intermináveis, cansaço físico e emocional. E apesar de não enfrentarmos essa guerra física aqui no Brasil, graças a Deus por isso, apesar das violências que tem aqui no Brasil, apesar de não enfrentarmos essa guerra física, literalmente, conscientemente ou inconscientemente, a guerra espiritual, ela existe. O inimigo está de olho em você. Mesmo que você não enxerga ele, mas ele te enxerga. Ele fica vigiando você. O propósito do inimigo é acabar com a sua história, acabar com a sua vida. O propósito do inimigo é acabar com o seu casamento, acabar com a sua família. Vindo para cá, e eu e a pastora conversando, e fomos numa reunião que foi convocado, nós fomos chamados urgentemente para o gerente do banco. Está tendo uma reunião aqui no Guarujá, de todos os clientes do banco, como é? Sicredi. E aí falei: não, tem que sair daqui rápido porque tem culto. A gente veio aqui correndo. A gente conversando no caminho aqui, luta que existe. Tamanha luta de criar filho. Tamanha luta no casamento que a gente enfrenta. Tamanha luta que existe para cuidar, para fazer o filho crescer, conscientemente ou inconscientemente. A guerra espiritual existe. A guerra espiritual, o inimigo não está interessado se você quer conhecer ele, se você lembra dele ou não lembra dele. Não está interessado. Mas ele existe. Está na Bíblia. A guerra espiritual existe. E também a guerra emocional, ela é real. Ela nos enfraquece. A guerra emocional nos desanima, nos faz desistir de tudo. Existe guerra espiritual que você não vê, como acabou de falar, mas os demônios te atacando toda hora, tentando te matar, roubar e destruir. Quando não destrói, você vai tentar destruir eles, não consegue sozinho, nem sempre consegue. Tem que estar debaixo da unção do Senhor. E também destruir o seu casamento, a sua família, as suas finanças, o seu relacionamento. O texto que nós lemos aqui, de Efésios capítulo 6, versículo 10, na verdade é um capítulo. O capítulo tem todo esse contexto. O apóstolo Paulo começa o capítulo, logo no início, falando sobre a luta que existe conviver em família, conviver com filhos, com os pais, com a mãe. Ele começa dizendo que filho, obedeceu aos vossos pais. Pai, filho, honra os seus pais. Filho, obedece aos seus pais. Obedece à mãe. Obedece ao pai. É fácil isso? Na prática não. Na prática. É um desafio, uma guerra emocional
que deixa um pai, que deixa uma mãe estressada. Educar filhos é muito estressante. É muito estressante. Vai ter que estar falando o tempo todo. Não faça, não fala, não vá. Daqui a 5 minutos, tudo que você falou, jogou para o lixo. Está fazendo. Não para comer, come. O irmão Celso aqui acabou de falar sobre o celular. O neto, a neta que está lá, quando vai lá em casa, lá, a Maria Alice, a gente está preocupado com ela. Não larga tablet, não larga celular o tempo todo, os olhos arregalados na televisão, não quer largar, não quer. Quando o pai tira o celular, começa a gritar, começa a fazer malcriação, quer se revoltar. A educação é essa que o irmão Celso acabou de falar. Mas é chato começar a pegar no pé de uma criança o tempo todo. Não, 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 não. Elas não querem saber do não. É estressante. Se fosse só falar não uma vez por dia, não. Mas é todo dia tem que falar. Não, não, não pega, não pega, não liga, não toque, todo dia. É estressante ou não estressante? Acaba com a gente como pai, como avós, como adultos. E às vezes até os filhos se aborrecem com a gente como pais. Chega numa idade que o pai não está fazendo mais, não está mais conseguindo ouvir como ouvia antes. Não está conseguindo mais enxergar para ouvir como ver como antes. Hoje mesmo gravei um vídeo, acho que foi aqui na igreja, estava aqui com o seu Manuel, só que o vídeo não estava saindo o áudio. E falei, como que eu faço? Sobrou para quem? Para Michel. Michel, faz aí seu vídeo sair áudio e tal. Essa parte da tecnologia, a gente não entende mais muita coisa. Qualquer coisa, até a pastora, Michel, vem aqui, minha senha sumiu. Qualquer coisa, Michel, vem aqui. Tu acha que também isso aí, é lógico, ajuda na família, acontece. Mas é uma luta que deixa a gente estressado o tempo todo. É uma batalha que a gente enfrenta o tempo todo. Além da briga do marido com a esposa com o marido. Tempo todo. Um chateando o outro. Tempo todo. Um quer outra coisa, ela quer outra coisa. Tempo todo. Ela quer dormir com a luz acesa, o outro quer dormir com a luz apagada. Olha a briga que existe na família. Olha a luta que existe o tempo todo em família. Isso o apóstolo Paulo está dizendo sobre isso. Além disso também, o apóstolo Paulo, ele fala sobre, na segunda parte desse capítulo, ele fala sobre a luta que existe no relacionamento entre patrão e empregado. Há uma luta. O patrão quer uma coisa, o empregado quer outra coisa. O chefe, o dono da área, do empresa quer uma coisa. O empregado está falando outra coisa. É uma luta diária. Daqui a pouco a gente começa a falar, puxa vida, o dono dessa empresa é chato pra caramba. Não é que é chato, ele fundou a empresa dele, tem que funcionar daquele jeito, com aquelas regras, com aquelas limitações. Mas o funcionário quer outra coisa. É estressante. E muitas vezes a gente arruma emprego, mendigando emprego. Aí quando a gente entra numa empresa, começa a trabalhar, começa a crescer um pouco, chega algum tempo a gente começa a pensar, puxa vida, eu vou sair dessa escravidão. Parece que vira escravidão. Entrou lá mendigando. Entrou lá pedindo favor. Você está empregado. Começa a melhorar um pouquinho de vida. A empresa para você virou escravidão. Isso no mínimo é uma ingratidão. Imagina o patrão, o chefe, o dono da área, vendo você numa ingratidão como essa. É uma guerra emocional que acaba com a gente. É o conflito que a gente vive. Eu não me dou bem com meu patrão, não. Eu não me dou bem com meu empregado, não. Eu não me dou bem. Sei lá, ele paga meu salário, vou embora daqui, vou sair daqui, não quero mais saber.
São conflitos de relacionamento que se vivem no dia a dia. E aí o apóstolo Paulo, ele vendo tudo isso, diz, no demais, irmãos, fortalecemos, sejam fortes. Com tudo que você está enfrentando, tem que ter forte. Precisa ser forte, perdão. Porque são lutas que nós enfrentamos que deixam todo mundo irritado, cansado, estressado, vontade de abandonar tudo, largar tudo. Por causa do quê? O desânimo vem. Nesse momento, qual é a escolha que você faz quando você está desanimado, com a vontade de abandonar tudo, largar tudo? Qual é a escolha que você faz? Largar tudo? Chutar tudo por alto? Parar com tudo? Ou o suicídio que você vai escolher? Quando a gente está enfrentando uma luta, tanto contra a nossa família, a nossa casa, no emprego, ou entre relacionamento, nós temos a tendência de fugir da dor. Ninguém gosta de doer. Começou a doer aqui, não, caí fora. No casamento começou a doer alguma coisa, não, vou embora. No relacionamento entre amigos começou a doer alguma coisa, não, vou bloquear ele, vou bloquear ela. Qualquer coisinha em casa, ou até no trabalho, começou a doer alguma situação que eu não estou me comportando bem, vou cair fora. Já vou começar a procurar, mandar currículo em outros lugares, porque aqui não dá mais. Nós não estamos habituados em suportar dores, ou não fomos treinados, melhor dizer, em enfrentar dores. Fomos treinados em fugir delas. Fomos treinados em fugir. Apareceu, primeiro escape, cai fora. Apareceu uma dorzinha aqui, com a primeira decisão minha, eu vou cair fora. Vou cair fora. E aí vou desistir. Vou parar com tudo. Davi disse no Salmo de número 37, versículo 23 a 24. Davi disse: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Versículo 24, que eu gosto muito, ele diz: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Se matar, não é solução. Se suicidar, não é o caminho. Desistir, não vou desistir. Fraquecer, posso até fracassar. Mas parar, posso até parar. Mas o Senhor vai me levantar, o Senhor vai te levantar. Mesmo que você pare, fora da vontade do Senhor. Porque às vezes o Senhor nos faz parar. Às vezes Deus, você mesmo que para. Mas Deus vai te levantar a qualquer momento. Porque, como ele diz aqui, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. No versículo 16, porque o justo cai 7 vezes. Isso é Jó, perdão. O justo pode cair 7 vezes e se levanta, mas os ímpios são abatidos pela calamidade. Muitas vezes a gente não aceita um irmão cair, ou até desistir, ou um irmão pecar. Infelizmente, não é que a gente não aceita. Nós somos julgadores demais. Julgamos demasiadamente. Olhou, julgou. Olhou para um cara, julgou. Olhou, nossa, esse cara aqui é o segundo pecado, o segundo, terceiro pecado. Puxa vida, esse cara aqui já está cheio de pecado na vida. Eu acho que Deus não ouve mais ele. Olhou, bateu o olhar e disse: não, esse aqui é o maior pecador da igreja. Aqui, nossa, né? Aquilo aí não se fala. A maneira que Deus nos trata. Deus é um Deus das oportunidades. Isso não quer dizer que você se aproveite dessa graça de Deus na sua vida. O meu justo, 7 vezes,
eu sempre vou levantar ele. Pode falhar 7 vezes. Esse número 7, de alguma forma, não é que 7 vai contando, mas o chegar à perfeição da derrota. Você se arruinou. É mais ou menos a história do filho pródigo. Você se arruinou, quebrou o cara. E para nós julgamos o seguinte: não, aquele não tem mais jeito, aquele não tem mais saída, aquele aí está abandonado, está largado. Mas não é dessa maneira que Deus olha para a gente. Deus sempre nos dá oportunidade. Não importa para mim quantas vezes o meu filho caiu, mas sempre vou levantar esse meu filho. Vou te levantar. Se cair 7 vezes, já chegou na perfeição do pecado, sei lá, da ruína. Sempre vou levantar esse meu filho. Sempre vou levantar ele. E a última escolha sempre é sua. O não já tem. Desanimado você já está. Fraco você já está. Frustrado você já está. A vontade de desistir você já tomou muitas vezes. Você já fez escolha. A última escolha é sua. Sempre falo aqui, está falando para minha esposa vindo para cá que de uma proposta que a gente está querendo fazer lá, que é um irmão da igreja lá em Praia Grande está fazendo para a gente. E falou para mim, o pastor falou para mim, Zuzi, aquela irmã sempre está me ligando, mandando mensagem para a gente entrar contra a proposta. Eu falei, bom, o dinheiro eu não tenho, a princípio, não tem dinheiro por enquanto. Tem também outras coisas que está exigindo e não tem. Eu falei para a pastora, o não já temos já. Jogar a rede. Vai conversar com ela. O não já tem. Qual é o não? É meu estado que me encontro. O estado que me encontro já é o não que eu tenho. O não você já tem. Desanimar você já está. Vontade de desistir você tomou muitas vezes. Frustrado muitas vezes, a maioria de nós estamos frustrados, desanimados. Estamos enfraquecidos muitas vezes. O que fazer? Qual é a escolha sua nesse momento? Então, meu conselho é: você faça como Jó fez. Como que Jó fez, pastor? Jó capítulo 1, versículo 19 a 20, perdão. Jó capítulo 1, versículo 19 e 20. O que Jó fez? Jó é uma pessoa que sofreu essa guerra física, perdeu tudo, uma guerra na alma, ficou muito triste, angustiado. Qual a decisão que ele tomou, Jó? Veja aqui no capítulo 1 de Jó, versículo 19 a 20. Veio um forte vento do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, e caiu sobre os jovens, e eles morreram. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. No versículo 20 diz: então Jó se levantou. Jó fez o quê? Resiliência. Chegou à conclusão que o chão não é meu lugar. Jó se levantou. Eu costumo dizer que a maior frustração na nossa vida, como homem, como mulher também, as irmãs, a maior derrota na nossa vida, não é quando você leva um golpe e cai no chão. Não quando você leva um soco e cai no chão. Essa é a maior frustração. A maior frustração, a maior derrota é quando você cai no chão e permanece lá. Fica lá no chão. Mas a maior atitude, a maior vitória é quando você levanta do chão e diz: eu vou continuar. Não desistir, não. Essa é a atitude de um vencedor. Aquele que não desiste. Levou um soco, como aquele soco que o Bambam levou, sei lá, Bambam é o nome dele. Coitado. Levou um soco, até foi sair da rede, virou as costas, não aguentava mais tanto apanhar.
No caso dele, ele desistiu. Isso derrota. Mas a maior virtude de um homem, de uma mulher guerreira, é quando não desiste. Pode levar um soco, cair no chão. Mas mesmo machucado, cheio de pó, ele diz: eu estou em pé. Isso que aconteceu com Jó. Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão e adorou. O que Jó fez? O que ele fez? Se levantou. Se levantou. A gente passa uma luta, como falei aqui no começo, as lutas são de todos os tipos que você pode imaginar. Todos os tipos. Há momentos que você pensa: puxa vida, eu vou parar. Sinceramente, vou parar. Eu vou parar, não aguento. Orar, estou orando, mas a angústia que eu carrego, o peso que eu carrego nos ombros, é muito grande demais. Não estou aguentando. Eu acho que eu vou parar. Chega. A cobrança de todos os lados. Tem que dar satisfação, tem que provar para todo mundo que você é um bom marido, que você é um bom pai. Tem que provar para todo mundo que você é um pastor, um homem de Deus. Tem que provar para todo mundo que você é honesto. Tem que provar para todo mundo que você é justo. É um peso que a gente carrega. E só que esse peso chega algum momento, está demais, você não está aguentando mais. Se sente fraco. Mas abandonar não é a solução. Parar não é a solução. Largar tudo não é a solução. Pode até parecer para você, larga o casamento, larga a família, larga tudo. É a solução? Não, e nunca foi. Nunca. Nunca foi. Esse dia nós estávamos fazendo devocional, como sempre, em casa. Nós estamos um pouquinho adiantados lá em casa. Uma das cenas que me fez chorar por dentro, eu não chorei por lágrimas nos olhos, é quando Jesus estava lá no jardim do Getsemane, acho que no capítulo 25 ou 26 de Mateus. Ele foi orar com seus discípulos. Ele falou com Pedro, Simão e João para ficar em um determinado lugar. E ele foi um pouquinho mais longe, distante. Chega lá e ele começou a orar gemendo. E ele disse que começou a se entristecer profundamente. Em Lucas diz o seguinte, que quando Jesus começou a gemer, o suor dele saía sangue, parecia como sangue. Por que Jesus gemia? Tanto peso assim. Que peso esse? É o peso dos meus pecados, nossos pecados. Ele não tinha pecado. Ele sentia aquele peso muito grande nos ombros dele. E ele disse para o pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero, não vou aguentar. Se for possível, me livra disso. Você não enfrenta alguns momentos na sua vida que você pede que Deus me tira desse momento, esse peso? E às vezes a gente fica pensando que esse peso que estou sentindo agora é de demônio. Não é, é do Pai. É do Pai. O Pai que está permitindo esse peso dentro de você. A vontade de largar tudo. Jesus disse: ó, Pai, se for possível, passarei-me essa dor, esse cálice. Mas todavia, não se faça, não é a minha vontade, mas a sua vontade. Qual era a vontade do Pai? Qual era a vontade do Filho? A gente costumamos ouvir e aprender de um Deus que é mar de rosa, tudo é fácil. Como eu falei, que a gente não está acostumado a enfrentar dores. Qualquer situação que causa dor em mim é do diabo. Não é. É do processo. O processo que Deus está permitindo na minha vida, para que eu pudesse passar nesse processo de ser moído, machucado,
Para quê? Para salvar a humanidade. É nesse processo que Jesus passa. Pesou na vida dele. As situações que você enfrenta, você quer largar, quer fugir. Quem foge é um covarde, desobediente no mínimo. Não está entendendo do processo de Deus na vida dele. Nessa morte de Jesus Cristo, até chegar à cruz, interessante, toda vez que Jesus Cristo ele obedecia um processo, ele dizia, está escrito, como foi escrito pelos profetas. E eu fico imaginando, se Jesus Cristo tivesse abortado, desobedecido, aquilo que Deus que havia planejado por ele, por mais que doía, como que ia se referir, como foi dito no passado? Íamos ler nos evangelhos, onde que a gente chegaria, bom, como está escrito o quê? Quem fez o quê? Se Jesus cair fora. Como está escrito, foi escrito, a vida que Jesus levou aqui na terra, a dor que ele enfrentou aqui na terra, já foi escrito no passado. Não tinha outra escolha. Por isso que Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte, ó, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes que você viesse a nascer no útero da sua mãe, você havia sido escolhida. Deus planejou tudo na sua vida. O que você está enfrentando aqui, muitas vezes, nesses últimos dias, está no processo. E não fuja do processo. Como que você um dia diria que está, como foi escrito, essa palavra está se cumprindo hoje na minha vida. Essa dor que eu estou passando agora, porque foi profetizado em tempos antigos na minha vida. Como que você vai ler na sua história esse processo? Ah, como foi escrito. Escrito o quê? Você fugiu. Você não está suportando o processo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Existe aqui, poder te descrever vários conselhos de como você se fortalecer. Se apega em Deus. Se apega em Deus, minha querida. Um tempo. Confesso para você, estou aqui como estrelas. Eu gostaria de saber as pessoas como conseguem viver sem Deus. Como que as pessoas estão suportando a luta de hoje, as guerras de hoje sem Deus? Como? Se apega em Deus. Leia a Bíblia todo dia. Ore todos os dias. Transforme a luta, a fraqueza que está enfrentando com a força de Deus. Porque quando você está fraco, Deus te faz forte. Na hora da fraqueza, se apegue em Deus, dependa de Deus. Peça para Deus, fala para Deus, Deus, não tem mais força, não tem mais como respirar, estou morrendo, Senhor. Senhor, me ajuda, me levanta. Eu sou pó. Estou acabado, Senhor. Não tem mais nem a alma. Acabou a minha vida. Então Deus ouve isso de você e diz: meu filho, eu vou derramar a minha força na sua vida, para você continuar guerreando, continuar vivendo, continuar lutando, porque eu estou contigo nessa hora. Eu estou contigo. Na hora que você se sente abandonado pelo Senhor, transforme essa luta, transforme essa fraqueza com a força que vem de Deus. Dependa de Deus. Em último lugar, adore mesmo sem motivo. Não tem motivo de adorar, adore. Não tem motivo, não tem razão de adorar. Adore. Porque adoração não é sentimento, não é emoção.
Adoração é algo que vem no Espírito. Se depender do Espírito ou das emoções, você nunca adoraria. Nunca. Porque as emoções sempre ou estão gripados, estão tristes, como se adorar. Se coloca em pé. Último conselho: não se afaste dos irmãos. O diabo muitas vezes ele quer que se afaste dos irmãos. E engano nosso. Se afastou, vem a bala na cabeça. Mas é aqui, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É aqui que Deus ordena a bênção. Não fica se achando que você é maior pecador. Não sou merecedor. Está falando mal. O diabo nessa hora vem com tanta mentira na cabeça da gente, de coisa que não acontece, que não existe. Se afasta. Aí você vai acabar concordando. Faça grupo de 4 pessoas, por favor. Grupo de 4 pessoas. 1, 2, testando. 4 ou 15. Ou 5, perdão. Quatro ou 5. Quatro ou 5. Só orar. Se alguém de vocês tem um pedido de oração para fazer aí, que faça de uma forma bem objetiva. Uma forma bem objetiva. Você quer compartilhar alguma coisa que está acontecendo na sua vida pessoal, no seu casamento, na sua família, de uma forma bem objetiva, pode pedir. Ou está enfermo, está doente. Se por acaso tiver alguém doente ou enfermo, unge essa pessoa. Unge ela. Irmã Maria de Socorro.